o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. É um prazer, novamente, cultuar ao Senhor junto com os irmãos, vocês nos seus lares, em família, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Hoje, dia 31 de maio, o último domingo do mês de maio do nosso mês da família. Família, lugar de refúgio, lugar de apoio, segurança e proteção. Foi um mês da família diferente, ainda estamos vivendo esse tempo difícil, temos orado para que Deus abençoe todas as pessoas que estão na linha de frente, aquelas pessoas que estão enfermas nesse momento por conta dessa enfermidade, a Covid-19. Tenho certeza que Deus está atuando e logo, logo estaremos de volta, retomando as nossas atividades, para que, num futuro muito próximo, possamos voltar àquilo que nós chamamos de normalidade. Que Deus abençoe, que seja esse mais um momento de louvor, que abençoe a sua vida, esse é o nosso desejo e por isso nós temos orado ao Senhor. Vamos louvar! Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Nome
família, lugar de refúgio. O tema da nossa mensagem de hoje é Semeando Bênçãos em Minha Casa. Quero convidar você a ler comigo Gálatas, capítulo 6, verso 7, apenas a parte B, que diz assim: Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Essa é uma parte das últimas exortações e despedidas do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia. E nesse mesmo capítulo, no verso 9, Paulo diz o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Alguns termos aqui nos chamam a atenção: semear, colher. Basicamente, o termo semear, ele vai nos reportar a figura do agricultor, tão importante para a alimentação de todos nós. Pensando no agricultor, ou pensando no trabalho de um agricultor, podemos destacar algumas ações, atitudes de pessoas que trabalham com a terra. Primeiro, todo agricultor ele precisa conhecer o solo. Ele precisa saber exatamente com o que ele está lidando. Um bom agricultor, ele também adquire boas ferramentas. E nos tempos em que estamos vivendo, observamos aí os grandes agricultores com aquelas ferramentas ou os equipamentos modernos que têm facilitado muito o trabalho e proporcionado aí ao Brasil como um todo, recordes e mais recordes aí na safra de grãos e tantas outras coisas. Todo agricultor também, ele precisa conhecer os segredos do plantio. Existem épocas certas, existe o trato com a terra, como lidar com essas particularidades que envolve o saber plantar para colher bem. Todo agricultor também ele precisa fazer a seleção das sementes. E essa seleção ela deve observar as épocas, as estações do ano. Tem determinados tipos de sementes que podem ser manipuladas e trabalhadas durante todo o ano. Outras não. Determinadas épocas do ano que são épocas ideais para fazer então o plantio. E todo agricultor então precisa fazer o seu trabalho conhecendo, selecionando as sementes de acordo com as épocas do ano. O agricultor também, ele faz o trabalho necessário, seja um trabalho leve, seja um trabalho pesado. O agricultor sabe que para lidar com a sua lavoura, ele precisa estar pronto, preparado para todas as circunstâncias, seja as mais tranquilas ou as mais pesadas. O agricultor também, ele precisa, todos os agricultores sabem disso, se submeter às leis da natureza, não só quanto às estações do ano, mas também aquilo que pode acontecer repentinamente. Interessante observar que Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 2, ele disse que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Então, o tempo certo. Então, todo agricultor ele vai precisar se submeter, ele precisa se submeter a essas leis. É importante observar ainda que todo agricultor ele precisa ter fé que vai dar certo e se preparar para armazenar a colheita. O agricultor ele não pode pegar a semente, colocar na terra com um sentimento de que vai dar tudo errado, ser negativista. Não, um bom agricultor ele tem fé. Ele tem fé que vai colocar a semente, que vai cair a chuva, que tudo vai acontecer e colaborar para que ele faça uma boa colheita. E aí nós aprendemos com esses homens que para ser bem-sucedido no plantio e na colheita em qualquer lavoura, o agricultor precisará tomar decisões e correr os devidos riscos, se quiser ser bem-sucedido. E aí Salomão também, lá em Eclesiastes, no capítulo 11, verso 6, ele disse que planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Então, o trabalho do agricultor é plantar.
é tomar decisões, é correr riscos. E aí, certamente, ficar na expectativa, fazendo o que estiver ao seu alcance, para que então ele tenha uma boa colheita. E aí, pensando nesse texto, portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. E a gente tem chamado então esse texto da lei da semeadura, pode ser entendido dessa forma. Eu andei pensando na figura do agricultor e tentando trazer essa realidade para as nossas famílias, para os desafios que todos nós temos de desenvolver a nossa família para que ela seja então esse local ou esse lugar de refúgio. Baseando então nesse texto que nós lemos, eu queria sugerir aos irmãos, a cada família que está tendo acesso a esse nosso momento de reflexão, um plantio. E cada área que nós vamos tratar aqui corresponde então a uma semente. É óbvio que no tempo que temos e nessa nossa reflexão não estaremos esgotando aquilo que precisa ser plantado numa família, mas eu quero a partir daqui fazer algumas sugestões. E aí nós começamos então com a espiritualidade. Lembrando que todo agricultor precisa ter fé, plantar e correr riscos. Então nós vamos começar aqui plantando a espiritualidade em nossa família. E quando nós falamos de plantar a espiritualidade em nossa família, nós estamos falando no resgate da leitura da palavra ou na implementação da leitura da palavra, na valorização da leitura da palavra e da oração. É muito importante que a sua casa também seja uma casa de oração. Quando nós plantamos a palavra, nós valorizamos a oração, nós valorizamos também a leitura e a aplicação da palavra de Deus. É muito importante pensar dessa forma, a leitura e a aplicação da palavra de Deus, porque muitas vezes em família nós temos até aquele momento devocional onde alguém pode ver o outro lendo a Bíblia ou até fazemos essa leitura em conjunto. Mas quando chega na hora de tomar uma decisão, quando as coisas não acontecem do jeito, quando precisamos achar um caminho, esquecemos da palavra de Deus. Então não basta ler, é importante ler e aplicar a palavra de Deus em família. Isso vai colaborar para que a semente da espiritualidade encontre o solo certo. Também nós precisamos pensar ainda em espiritualidade, precisamos pensar no louvor e na gratidão. É muito importante que a nossa casa seja um ambiente de louvor a Deus, de gratidão ao Senhor. Precisamos agradecer ao Senhor pelas coisas mais simples, também pelas coisas que chamamos maiores ou mais complexas. Quando as coisas estão boas, estamos sorrindo, também quando estamos enfrentando momentos de adversidade, crises, não podemos esquecer do louvor e da gratidão. Por exemplo, no tempo que estamos vivendo, estamos limitados, estamos aí preocupados, não temos ainda todas as respostas, é tempo de louvar, é tempo de agradecer a Deus, porque aqui estamos e porque estamos conseguindo atravessar todo esse caminho difícil, estamos conseguindo interceder por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão enlutados, e se temos isso também na família, Deus tem nos sustentado, pois Ele é o soberano. Então temos que louvá-lo, temos que agradecer ao Senhor por tudo. Também nós não podemos esquecer que, se nós quisermos que a nossa família seja uma família espiritual, se queremos uma família que agrade a Deus, não podemos esquecer do envolvimento na obra do Senhor. Precisamos mostrar à nossa família que a obra é do Senhor. E se ela é do Senhor, é algo que deve ser levado muito a sério. E nada melhor do que essa parceria, família-igreja. A igreja, ela tem a missão, é uma missão comum a todos nós. Nós nos unimos para fazermos a obra de Deus. E assim fazemos missões no mundo, fazemos missões no Brasil, fazemos ação social, realizamos os trabalhos de edificação mútua através dos ministérios da igreja e outras coisas. Então, desde a criança até o idoso, nós precisamos envolver a nossa família na obra do Senhor. A obra que o Senhor quer realizar nessa terra depende dessa nossa unidade e do nosso envolvimento. Esse é um tempo que nós estamos saudosos, Estamos querendo retornar aos tempos para revermos os nossos irmãos, abraçarmos os nossos irmãos, podemos orar uns pelos outros ali, com imposição de mãos, com um toque, mas não estamos podendo fazer. Estamos usando esse tipo de ferramenta.
Então é o tempo de você orar e já criar no seu coração uma expectativa para que quando voltarmos, que seja um reencontro e seja diferente. Quem sabe, cada um poderá valorizar um pouco mais esse tempo ou essa dedicação, a dedicação dos seus dias, da força que você tem na obra do Senhor. Então, a primeira semente que eu considerei agora foi essa, a semente da espiritualidade. Não esqueça disso, você quer uma família espiritual? Claro que você quer. Então, invista em oração, invista em leitura e aplicação da palavra de Deus. Invista em louvor e gratidão. Invista no envolvimento da sua família na obra do Senhor. Vamos plantar a segunda semente. A segunda semente que eu quero plantar é a da integridade. Ou sugerir você que plante na sua família a semente da integridade. E essa integridade, você tem que lembrar dela nos relacionamentos com as pessoas e no relacionamento com Deus. Então, relacionamento vertical com Deus e horizontal com as pessoas. Isso vai se aplicar também na prática, por exemplo, nos empreendimentos, naquilo que nós fazemos no dia a dia em família. E aí envolve o comprar, o negociar, o contratar serviços. Então, nós precisamos, em pequenos atos e também nos atos maiores, plantar na nossa casa a semente da integridade. Nós queremos que a nossa família seja uma bênção. E se para nascer uma bênção, nós precisamos viver e investir nessa área, a integridade. Salomão diz lá em Provérbios, no capítulo 10, verso 9, quem anda com integridade anda seguro, mas o que anda por caminhos tortos será descoberto. Então a sua família será abençoada, se você plantar nela a integridade. E aí eu quero destacar aqui, por exemplo, a venda de um bem. Imagina aquele pai que queria vender um carro e ele soube que o seu carro estava para dar um defeito no motor. E aí ele vai, faz alguma coisa naquele motor e ele vende aquele carro sem comunicar ao que comprou, o comprador, que o carro estava com defeito. E aí fez a venda e agora ele reunido com a sua família antes do jantar, ele ora em família agradecendo a Deus porque vendeu aquele carro. Oh, que bênção, vendeu o carro. Só que ele havia conversado no outro jantar que o carro tinha um problema. E aí o filho pergunta, mas papai, o moço que comprou soube do problema? E o pai diz que não, fica envergonhado. E é um exemplo, de que? Falta de integridade para o seu filho. Isso é com esses detalhes e outros mais que a nossa família vai sendo abalada. Então, se você quer uma família abençoada, você quer ser uma bênção, quer que a sua família seja uma bênção, plante integridade. Uma outra semente importante para a família, além da espiritualidade e integridade, é o afeto. E aí nós vamos lembrar do que Paulo diz lá no verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Plantar afeto é a certeza que no tempo certo iremos colher. Isso envolve plantar afeto com o cônjuge, E quando falamos de afeto, estamos falando desse sentimento de afeição. Estamos falando de estima, amizade, apego sincero. Então, plantar afeto é procurar botar tudo isso em prática no dia a dia da família. Então, isso se aplica no relacionamento com o cônjuge, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com a família estendida. E aí eu quero fazer um alerta aqui, principalmente a você que tem os seus idosos na família, os órfãos e as viúvas. Eu me lembro muito bem na minha infância, quando meu pai faleceu. Minha mãe, muito jovem, ainda com seus 3 filhos. Como foi importante o apoio do meu avô, da minha avó, dos meus tios, que recebeu a minha mãe com seus 3 filhos e eles nos deram um apoio significativo. E isso fez toda a diferença na nossa vida. Então não esqueça dessas pessoas que, passando por crises ou limitações, precisarão do seu afeto. Também por os seus amigos, aqueles que passaram por sua vida e que te abençoaram num tempo específico. Deus usou essas pessoas para lapidar um pouco mais o seu caráter, talvez para te dar o prato de comida que você não tinha. E hoje você é bem-sucedido, Deus abençoou o seu caminho. Não esqueça dessas pessoas, fale com elas e deixe Deus te usar também para demonstrar afeto com essas pessoas. Afeto ainda para as autoridades constituídas por Deus na sua vida. E aí, muitos passam por nossa vida, como professores, como patrões, aqueles que nos abençoam no dia a dia lá no trabalho, as autoridades constituídas no Estado. Precisamos demonstrar afeto também a essas pessoas, as autoridades eclesiásticas, aquelas pessoas que Deus usa, desde a escola bíblica dominical, lá quando éramos pequenos, até o pastor da igreja, ou os pastores que passaram por nossas vidas, os diáconos, diaconisas, enfim, tantas pessoas que Deus usa como uma autoridade constituída para nos abençoar. Então,
plante também essa semente, que a sua família será uma bênção. Outra semente para que você dê atenção e faça o plantio, lembrando que você é o agricultor, você precisa conhecer solo, você precisa se esforçar, você precisará correr os riscos, mas valerá a pena plantar também a harmonia, que é essa disposição balanceada entre as partes de um todo. E aí você vai lembrar da família, a disposição que deve haver entre os que convivem na mesma casa e também, com os de fora da casa, da família estendida, para que haja então essa harmonia na família. E aí nós lembramos de uma orquestra, que é um bom exemplo de harmonia. Por quê? Porque lá na orquestra são vários músicos com instrumentos diferentes que se esforçam com uma sucessão agradável de sons. E é muito interessante observar que numa orquestra, cada músico trabalha pelo todo. E geralmente eles estão ali sempre subordinados ao maestro, que vai dando ali os toques, e ali a orquestra vai emitir aquele som maravilhoso que nós, ao assistirmos, até nos emocionamos. Mas por quê? Porque cada músico sabe que o valor de estar na orquestra, na verdade, é que todos sejam bem-sucedidos. E assim deve ser a nossa casa, a nossa família. Deve haver harmonia. Todos devem trabalhar pelo todo da família. E quando falamos de família, precisamos investir nisso. Investir na harmonia da família. Trabalhar pelo bem de todos. Lembro-me na infância de uma frase constante que nós ouvíamos, principalmente eu e meu irmão, a diferença de pequena de idade, volta e meia nós tínhamos ali um problema, às vezes por um objeto qualquer que disputávamos e outras questões, e quando pensávamos ir para cima um do outro, minha mãe sempre dizia: vocês são irmãos, vocês são irmãos, vocês são irmãos. Então isso, na verdade, foi colando na nossa mente. Nós crescemos e, graças a Deus, entendemos isso e vivemos em harmonia, cada um com a sua vida, sempre nos respeitamos. Isso foi uma bênção implantada na nossa criação pela nossa mãe, que nunca permitiu que levantássemos as mãos, tentássemos agredir um ao outro, seja com palavras, seja com gestos ou propriamente nas vias de fato. E isso foi muito bom para o todo da nossa formação. E aí, quando falamos de harmonia, eu acredito, e tenho dito isso, que o maior presente que um pai pode dar para um filho, uma mãe pode dar para os seus filhos, é o amor, é a harmonia conjugal. É muito importante que os filhos cresçam num lar onde há harmonia. Às vezes, em meio a uma crise, uma forte crise conjugal, o homem e a mulher olham um para o outro e elegem um possível filho, a vinda de um possível filho, como o resgate daquele ponto de harmonia. Não funciona assim. Filhos, eles devem vir para um lar onde há harmonia. Eles precisam desse ambiente de harmonia para que cresçam de forma saudável. Então, plante harmonia. Isso vai ser muito bom, vai fazer toda a diferença na sua casa. Plante ainda a paz. Como é bom viver num lar de paz. E quando falamos de paz, eu estou me referindo a um ambiente cortês, cuja bandeira branca faz toda a diferença. E os gestos de amor fazem lembrar que pertencemos uns aos outros. Esses gestos de amor, eles são muito importantes para todos nós. Então, que na sua casa você não canse de plantar a paz, de sempre lembrar isso, bandeira branca, Ou seja, quando estiver surgindo algum problema, quando tiver uma situação que fique difícil resolver, lembre disso. Como um bom agricultor que conhece o solo, que quer fazer uma boa colheita, você será aquele a defender a paz. Um lar sem brigas e agressões, gritos, falas de maldição, inveja, ciúme, tem que ser um lar desejado por todos nós. Afinal de contas, somos famílias cristãs que devem viver em harmonia. Devemos buscar sempre a paz. No Salmo 4:8 diz o seguinte: em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Olha que fala importante. Faça disso um alvo. Dormir em paz, acordar em paz e repousar sempre na segurança do Senhor. Em uma família cristã deve prevalecer o fruto do Espírito. O Espírito Santo precisa ter a liberdade de agir nas nossas casas. E quando há fruto de Espírito, há paz.
E é interessante observar que esse fruto de espírito, nós temos ali os gomos desse fruto, né, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a amabilidade, o domínio próprio. E é muito interessante observar que contra essas coisas não existe lei. Num lar onde existe a paz, num lar que é uma bênção, numa família que é uma bênção, nós nem cogitamos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, não cogitamos reivindicar os direitos dos idosos, das crianças, porque naturalmente essas coisas acontecem. Os cônjuges se respeitam, as crianças são respeitadas, os idosos também. Então, vivemos a nossa vida. Sabemos que existem as leis, elas são muito importantes, mas nunca faremos uso. Por quê? Porque já vivemos. Muitas vezes aquilo pelo qual o legislador pensou nas leis para proteger aqueles que iam contra aquilo que nós deveríamos fazer no natural. Viver em paz, viver em amor e tantas outras coisas. É muito importante. E quero então concluir dizendo que todo agricultor sabe que entre o plantio e a colheita poderão ocorrer tempestades, secas, algum tipo de praga que poderá causar algum grau de destruição. Assim também é a vida em família. Nós caminhamos, não existe família perfeita. E entre esse nosso desejo de plantar, poderão acontecer algumas tempestades. E o que eu quero dizer para você é que você tem que lembrar da figura do agricultor nesse momento. Tenha fé, disposição para começar tudo de novo. Se a tempestade passou, se abalou a sua terra, a sua lavoura, faça tudo de novo. Comece do zero, mas não deixe de plantar as boas sementes. Não deixe de lembrar, não deixe de investir, não deixe de aplicar aquilo que a Bíblia diz para todos nós. Isso é muito importante. Meus irmãos, aprendemos com o apóstolo Paulo que tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Então, mãos à obra. Comece, semeie, continue semeando. Seja como um bom agricultor. Porque se você semear bem a espiritualidade, sua família será uma bênção. Se você semear bem a integridade, sua família será uma família segura. Se você semear bem o afeto, você sempre terá alguém por perto. Se você semear bem a harmonia, terá sempre o respeito e a admiração dos seus. Se você semear bem a paz, terá sempre o prazer de voltar para casa. Família, lugar de refúgio, lugar de apoio, segurança e proteção. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça, que Deus te dê a sabedoria para que você possa trabalhar para que a sua família seja uma bênção. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. A nossa mamãe e o papai, o Lucas, a Lili, toda a minha família. Abençoe todo mundo desse país, abençoe eles também, na minha casa. Amém! A minha casa tem que ser um lugar especial para Deus. A minha casa tem que ser refúgio secreto, onde os pecadores não se alegrem em pecar e os adoradores não se cansem de adorar, porque o próprio Deus aqui está. Eu tenho autoridade para profetizar. Que a minha casa seja sempre um lugar de comunhão, onde os profetas do Senhor sejam bem-vindos. Que haja provisão na minha
pecadores não se alegrem em pecar, e os adoradores não se cansem de adorar, porque o próprio Deus aqui está. eu tenho autoridade pra profetizar, que a minha casa seja sempre um lugar de comunhão, onde os profetas do Senhor sejam bem-vindos, que haja provisão